dia eu tive um sonho no meio da estrada. Eu era um carona da vida e não tinha nada. Mas o motorista do tempo levou sobre si minhas mágoas e disse: meu filho, você não me deve mais nada. Pedi muita força pra não desistir desta vida. Ele pôs em mim suas mãos, me tirando do medo, e disse que mais quer. Olá, meus queridos! Estamos aqui mais uma vez na Estrada da Vida, caminhando os trechos aí no caminho do entendimento. E hoje eu trouxe um tema para vocês que se chama o elo perdido. Você já descobriu o elo perdido? Vou contar para vocês agora. Esse elo perdido, meus queridos, é aquele que a ciência humana tanto diz buscar. O elo que explicaria, o porquê o nosso Criador nos criou. Mas ninguém até agora encontrou esse elo perdido, e é dele que eu vou falar para vocês nesse trecho. Há quanto tempo já, meus queridos, que o ser humano está encalhado nesse trecho da estrada, sabe? E nunca conseguiu explicar esse tal desse elo perdido. E nesses finais dos tempos, quem que não testifica, que nós estamos nos finais dos tempos, Todo mundo está vendo tudo se acabando, o amor esfriou. E tudo isso, meus queridos, é reflexo justamente de ninguém ter encontrado esse elo perdido que eu vou citar para vocês agora. E Deus me levantou nesses finais dos tempos para representar justamente esse produto que o ser humano produz, que é o porquê, Deus nos criou na carne. É um motivo que levou o nosso Criador nos criar, E como eu sempre falo, até em relação assim da Bíblia, que ela é um livro de metáforas, representações, que Moisés, ele representou a lei, o nosso irmão Jesus representou o Espírito, e hoje, nesses finais dos tempos, eu, represento justamente aí o produto da criação, que é o que a criação, nós na carne, produzimos, que interessa a Deus, E eu vou retratando aqui para vocês nesse trecho uma linha de raciocínio para vocês ir raciocinando, para vocês poderem enxergar o que é esse elo perdido, que é justamente o que se encaixa dentro do propósito da vida, que faz com que cada um enxergue o porquê Deus nos criou, e é o que dá sentido a tudo que existe, Então, olha, da mesma forma que o homem criou a caneta por causa da escrita, a lâmpada por causa da luz, eu sempre estou usando dessas metáforas para vocês, para poder mostrar o que eu estou querendo mostrar. Então, o homem criou a caneta por causa da escrita. Então, ele visava na caneta, não era a caneta em si, mas o que ela produz como criação, que é a escrita. Então, o que liga o homem como criador à caneta, que é a criação, é justamente o que ela produz, que é a escrita. Da mesma forma é com a lâmpada, Então, o homem criou a lâmpada por causa da luz, criou o avião por causa do voo. E o nosso Criador também não é diferente, é essa mesma linha de raciocínio, Então, ele nos criou por causa do que nós produzimos como criação. E o que eu estou sempre falando para vocês é que o ser humano produz a consciência, Então, a consciência, que é o produto da criação, é ela que é justamente esse elo perdido. Como as próprias consciências não se veem como produto da criação, não se veem como esse elo perdido, não se veem como o objetivo de Deus perante nós, seres humanos, então por isso que vivem perdidas, porque não encaixa essa consciência de fato no que ela deveria estar ligada, que é no próprio Espírito de Deus que está dentro de nós. Como sempre eu estou citando para vocês aqui nos vídeos, nesse Viajando com a Irmã. Cada vídeo que eu faço é um vídeo que a gente segue uma linha de raciocínio, é essa que é a nossa viagem, justamente para enxergar pelo entendimento todas as coisas,
Então eu sempre estou citando que na carne nós somos criações, né? O Espírito de Deus que está em nós, né? É a porção de Deus em nós, é a nossa vida. Veio justamente para quê? Para buscar o que nós produzimos como criação, né? E é esse que é o elo perdido. A nossa consciência é o que nós produzimos como criação. Então, vamos falar um pouquinho desse elo perdido, um pouquinho dessa consciência, né? Olha só a importância que tem a consciência para todas as coisas. Justamente por quê? Porque que valor tem qualquer coisa se não for a consciência dela? Né? Se você raciocinar um pouquinho, vocês vão ver que nada tem importância de ser sem a consciência de si mesma. Por exemplo, quanto que valeria uma tonelada de ouro sem a consciência dele? É óbvio que nada, né? Então, eu sempre costumo dizer assim, ó, esse mundo já existia, mesmo antes de nós estarmos aqui. Estava aqui com todas as coisas, né? Mas que valor que esse mundo tinha para nós, sendo que nós não tínhamos consciência dele? Mas a partir do momento que nós nascemos nesse mundo, né? Por uma lei, um princípio praticado, estamos nesse mundo. E conforme a gente foi crescendo, na carne a gente foi produzindo a nossa consciência, tudo aqui passou a ter valor. E mesmo hoje a gente estando aqui, tem muitas coisas que a gente ainda não produziu consciência, coisa que a gente não conhece. Então assim, aquilo que a gente ainda não manifestou, não temos consciência daquilo, aquilo existe, mas é como se não existisse. Ou seja, não tem valor para nós. Por quê? Porque justamente nós não temos consciência daquilo. Então, olha o quanto que é importante a nossa consciência. É a nossa consciência que dá valor a tudo que existe. Nada tem importância de ser sem a nossa consciência. Nem Deus. Porque assim, Deus existe, só que a existência dele não é material. É uma existência espiritual. Ele habita outro plano, né? Então assim, existe Deus. Isso é uma verdade, meus irmãos. Assim, e Ele nos criou na carne, montou toda essa estrutura, mas só por causa da consciência que nós produzimos, justamente porque é essa consciência que vai manifestar Deus eternamente, né? Se o reconhecê-lo, se enxergar o propósito de Deus e realizar dentro de si, né? A vontade de Deus, é que ela vai manifestar Ele eternamente, né? E vai dar o valor para Deus, porque sem consciência dele, que valor ele teria? Seria como se ele não existisse. Então nem Deus tem valor sem a nossa consciência. Então, meus queridos, que nem eu estava falando, Deus habita outro plano, né? E pra gente concluir o propósito de Deus, as nossas consciências têm que transpor de planos, desse plano material aqui que nós estamos, onde a nossa consciência foi produzida, né? Para o plano espiritual. Quando acontecer isso, lá no plano espiritual, sim, a nossa consciência vai ver a Deus como Ele é, né? Que nem está descrito na lei, ó. Buscai a minha face, né? E o meu coração disse a ti, tua face, Senhor, buscarei, né? Então assim, nós não vemos hoje a existência do Espírito neste plano material, porque justamente ele está em outro plano, ou seja, o Espírito está aqui nos dando vida, mas ele está no plano espiritual. E a nossa consciência foi produzida aqui no plano material. Então, tudo que a gente vê aqui é matéria, é do plano material. Só que se a nossa consciência passar pelo processo da purificação, que eu já falei em alguns vídeos, desligar da carne, se ligar no Espírito e seguir esse Espírito, vai chegar a hora que o Espírito voltar a Deus e a carne voltar ao pó, é a hora que a nossa consciência, que é neutra e vai estar pura, vai estar alma, como se diz, ela transpõe de plano, né? Aí sim nós vamos ver o Espírito como ele é, que vai ser o nosso corpo eterno, e vamos ver a face de Deus, assim como hoje a gente vê todas as coisas aqui no mundo pela carne, né? Por isso que é dito, ó, que a gente tem que entrar na lei da fé, que diz: ora, sem fé é impossível alguém agradar a Deus, né? Pois qualquer um que quer se relacionar com Deus, no mínimo, tem que crer que Deus existe, né? Por isso que a fé, ela é o princípio aí de coabitação para nossa consciência se ligar a Deus, né? Ou seja, pela fé a gente coabita com Deus, né? Ela é um princípio que a gente tem que praticar, assim como, por exemplo, assim, a coabitação da mulher e do homem é o princípio para poder se inseminar a criança, né? O sêmen do homem dentro da mulher para ser gerado. Então a fé também é esse princípio que a nossa consciência tem que praticar, né? Para poder ter o Filho de Deus, gerar o Filho de Deus dentro das nossas consciências. Então, se a gente não tiver a fé em Deus, crer que Ele existe e se entregar a Ele de fato, de verdade, se relacionar com Ele, se não tiver essa fé, como é que você vai se aproximar de Deus, sendo que a gente não vê Ele aqui nesse plano, né? Então, por isso que é necessário a fé,
né? E a consciência justamente andar, buscar a face de Deus para poder gerar mesmo o Espírito de Deus dentro de si, até que chegar a esse ponto dela tá purinha e na hora da morte da carne, que é a hora que o Espírito voltar a Deus, a consciência entrar no céu, né? Então, só desta forma que hoje as nossas consciências podem se relacionar com Deus, né? Pela fé nele, né? Então, essa fé é como se fosse também assim um cordão umbilical, né? Que Deus nos sustenta com puro leite racional, que nem assim, tem o cordão umbilical lá da mulher, que é o que leva o alimento para a criança dentro do ventre, que vai fazendo ele crescer, né? Então, quando a consciência ela tem essa fé em Deus, ela tá ligada, que nem um cordão umbilical também em Deus, né? E além de ser o princípio que praticou, é por ele também que vai sendo tipo assim, levado o alimento para a consciência, porque a consciência sempre assim, através da fé, ela crê em Deus, ela vai estar se relacionando pelo raciocínio e vai estar se alimentando do Espírito e vai estar crescendo, né? Esse Filho de Deus dentro das nossas consciências, e a gente vai estar enxergando todas as coisas de Deus justamente por esse alimento que o próprio Deus nos dá todos os dias, assim que nem aquele maná do deserto, né? Que é tão falado lá na época de Moisés, com certeza vocês lembram que isso foi muito citado, né? Esse que é o maná, né? É o alimento que nós enxerga todas as coisas de Deus, justamente pelo produto da criação, que é pela nossa consciência, porque é a nossa consciência que pensa, raciocina, forma ideias, então é ela que enxerga todas as coisas pelo entendimento, e o alimento, o maná do céu, o puro leite racional, né? A água de Deus, né? É justamente a palavra. Então é tudo isso que a nossa consciência vai elaborando aí, que Deus vai nos mantendo, nos deixando forte no Espírito, né? E vamos crescendo, né? E realmente, meus irmãos, que nem eu falei assim, hoje você vê assim, eu, né, e alguns irmãos meus, a gente representa justamente essa consciência, porque a gente descobriu esse elo perdido, né, que é justamente o que a criação humana produz, que é o que interessa a Deus, né, assim como lá atrás o nosso irmão Jesus representa o Espírito, não que ele seja o Salvador, mas ele representa o Espírito, ou seja, a nossa consciência tem que andar pelo Espírito que nem ele andou, né, e para isso tem que estar dentro da lei, que nem o nosso irmão Moisés representa a lei, né, porque a lei leva até o Espírito, né, e a consciência que chega no Espírito, né, ela vai andar pelo Espírito naturalmente e vai se tornar um filho de Deus legítimo, né? Só que hoje eu vejo a necessidade de estar mostrando justamente esse elo perdido, que é a própria consciência, porque se a própria consciência não se identificar como consciência, ela não vai saber do propósito de Deus, não vai saber o que tem que fazer, né? E aí vai ficar assim, as peças todas fora de lugar desse quebra-cabeça da vida, né? E é isso daí que é uma maravilha a gente descobrir que a nossa consciência é o que Deus quer da criação humana. Então é isso aí, meus queridos. Vamos ficando por aqui. Quem gostou, dá uma curtida aí no meu vídeo, né? Se inscrevam no meu canal, Michele Mi Oficial. E até o próximo trecho.